Professor, é possível transferir material genético de uma espécie para outra para que esta outra espécie reproduza um caractere genético específico que não pertence a ela? E se isso é possível, como é feito? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, como se faz um transgênico? Vamos lá? Olá você, Billy aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje sobre biotecnologia. Vamos conversar com você detalhadamente a respeito dos transgênicos, para que você nunca mais tenha dúvidas na resolução de uma questão de Enem ou mesmo a nível de conhecimento sobre o que significa ser um transgênico. Vamos lá? Olha aí, transgênicos. Primeira coisa importante, a transgenia é a ciência que realiza alteração genética em um organismo vivo. Sempre que você faz uma alteração genética em um organismo, você obterá como resultado um organismo geneticamente modificado, que pode ou não ser um transgênico. Esse organismo geneticamente modificado só será considerado um transgênico se ele tiver material genético pertencente a uma outra espécie. Ok? Primeira coisa importante. No processo é feito a retirada de genes específicos de um ser vivo e inserido em outro ser vivo. Daí transgenia, né? Porque envolve duas espécies distintas. Considerações importantes sobre isso. Organismos que carregam um ou mais genes de outro ser de diferente espécie, você denomina ele como transgênico. Exemplo, uma bactéria que é produtora de insulina humana. Ela detém o código genético para a síntese do peptídeo insulina, que regula a glicemia em indivíduos da espécie humana. Essa insulina pode ser extraída dessas bactérias isoladas e podem ser utilizadas no tratamento de indivíduos com diabetes que são insulino-dependentes. Beleza? Essas bactérias, assim sendo, elas são denominadas de transgênico. Por quê? Porque apresentam uma sequência genética que não é dela, mas é de um organismo da espécie humana, que é uma espécie diferente. Um exemplo clássico de tal coisa é o rato com orelha humana. Já ouviu falar? Foi uma pesquisa genética em 1997, onde cientistas isolaram a sequência genética da formação de uma orelha humana e implantaram no embrião de um rato, que ao nascer, olha só que coisa espantosa, o rato nasceu com uma orelha humana em suas costas, ok? O sistema de defesa imunológico desse animal foi anulado para evitar problemas de rejeição de tecido e aí ele conseguiu sobreviver e reproduzir uma característica genética que não é dele. Esse rato, então, passa a ser denominado de rato transgênico, um organismo geneticamente modificado. Beleza? E qual é a técnica utilizada para se fazer isso? É a técnica do DNA recombinante. Eu aconselho você a assistir a aula que já está no nosso canal sobre DNA recombinante para que você saiba em detalhes como ele é produzido. Mas, nessa nossa aula, DNA recombinante é a denominação dada às moléculas de DNA que possuem DNA derivados de duas ou mais fontes. Fontes diferentes, espécies diferentes, ok? E esses DNAs recombinantes são obtidos através de uma técnica específica chamada de clonagem molecular. Como funciona isso, professor? Funciona assim. Olha só, nós temos um esquemazinho aqui, que através desse esquema, ampliamos o esquema para que você possa ver isso em detalhes. Olha só, eu preciso de um DNA vetor. Esse DNA vetor geralmente é um plasmídio bacteriano.
certo? O que é o plasmídio bacteriano? É uma molécula de DNA circular, independentemente do material genético central de uma bactéria, e que tem uma característica interessante, que é desenvolver sequências genéticas que promovem nessas bactérias resistência, como por exemplo a resistência a antibióticos. Beleza? Então olha só, eu pego esse vetor aqui, que ele, além de ter as sequências de genes de resistência, ele também tem sequências genéticas que fazem com que esse plasmídio tenha a capacidade de transferir genes. Então ele transfere os genes que estão nele para outras bactérias num processo de conjugação ou para outros organismos vivos de outras espécies quando eles são utilizados das tecnologias de DNA recombinante. E aí, olha só, esses plasmídios eles são cortados, são inseridos nesses plasmídios os genes de interesse, eles são cortados aqui, o plasmídio é cortado utilizando a enzima de restrição e o gene de interesse é soldado no plasmídio utilizando a enzima DNA ligase. Esses plasmídios são introduzidos da bactéria que funcionará como vetor. Essas bactérias que agora são transgênicas, porque possuem uma sequência genética que difere da sua espécie, elas serão cultivadas em meio de cultura com nutrientes e irão se multiplicar por cisciparidade, transferindo as sequências genéticas para as bactérias filhas. Essa aí é a parte que é denominada de clonagem molecular. Mas, assim como os plasmídios fazem essas transferências envolvendo bactérias, quando bactérias realizam conjugação, é possível os plasmídios transferirem essas sequências genéticas de interesse para outras espécies, como por exemplo, essa espécie que você está vendo aqui, esta planta aqui e esse coelho aqui. Olha só, o que é que você nota de especial nessa planta e nesse coelho? Eles estão fosforescentes. Por quê? A enzima luciferase é uma enzima que converte energia química em energia luminosa, só que a sequência genética responsável pela produção dessa proteína enzimática existente comumente em vagalumes foi transferida para um respectivo plasmídio e implantada em embriões do coelho ou em embriões do vegetal, produzindo consequentemente o coelho em uma planta com a característica de converter a energia química em energia luminosa, e eles ficaram brilhosos, como você está vendo na imagem aqui. O coelho agora, ele é um coelho transgênico, porque ele está exibindo uma característica genética comum a uma outra espécie, no caso o vagalume, e a planta também é transgênica, porque está exibindo também essa mesma característica de uma outra espécie. Detalhe importante, gluca. Professor, quem é gluca? Gluca é essa cabritinha que você está vendo aqui no desenho. Tá? Essa cabritinha é uma cabritinha transgênica e ela foi desenvolvida na Unifor, na Universidade de Fortaleza. É o primeiro caprino transgênico da América Latina. Essa cabritazinha aqui tem a característica de produzir o leite contendo uma proteína específica, uma proteína enzimática, chamada de glucocerebrosidase. Essa enzima ela é responsável por degradar um certo glicocerebrosídeo, que é um tipo de lipídio, evitando que o mesmo se acumule no baço, no fígado ou no sistema nervoso central. As células então acumulam tanto lipídio dentro delas que elas incham e passam a ser chamadas de células de Gaucher. Esse leite é utilizado então para o tratamento de pessoas que possuem a doença de Gaucher. Tá certo ou não? Essas pessoas não apresentam uma certa enzima nos seus lisossomos celulares, que é a glicocerebrosidase, que é responsável por destruir esse glicocerebrosídeo, que é um lipídio resíduo metabólico, produzido então a doença de Gaucher. Então o leite dessa cabritinha aqui, a partir do momento que ela for clonada em larga escala, poderá ser utilizado em todo o mundo no tratamento de pessoas que sofrem da doença de Gaucher.
Não é legal? Essa é uma das muitas possibilidades que a transgenia ela oferece. Belezinha? E aí, importante, respondendo à pergunta que iniciou a aula, como é feita a inserção do DNA recombinante? Temos aqui um esquema detalhado, vamos ampliar o esquema, aí está ele agora ampliado, daqui a pouco eu vou mostrar para você, e detalhadamente, pausadamente, nós vamos entender como o processo de transgenia funciona, ou seja, a inserção de um transgene. Okay? Esses genes, esses DNAs recombinantes que levam à produção de organismos transgênicos já apareceu em prova e eles são denominados de transgenes. Agora, uma pergunta importante é: por que plasmídios? Por que plasmídios, professor? Os plasmídios, como eu já disse a você, que são sequências de DNA circular, anelares, independentemente do cromossomo bacteriano, ele tem certas características que fazem com que ele seja o material genético excelente para os processos de transgenia. Como assim, professor? Olha só, primeira coisa, o plasmídio possui capacidade de autoduplicação. Claro, ele é uma molécula de DNA. E você que já estudou sobre ácidos nucleicos, que já estudou sobre DNA, com certeza você ouviu falar sobre duplicação do DNA. Então, independentemente da bactéria, esses plasmídios eles se multiplicam dentro da bactéria. Isso é absolutamente o quê? Fantástico. Outra característica, o plasmídio possui genes de resistência. Entendido? Certo? Que a finalidade dele para a bactéria é exatamente isso. Promover o quê? Resistência. Fazer com que a bactéria tenha resistência a herbicidas, tenha resistências aos diversos tipos diferentes de antibióticos, o que vai favorecer a capacidade dela de sobreviver às condições adversas do meio ambiente. É uma questão que é evolutiva. A terceira coisa importante é que o plasmídio possui genes de transferência. Como ele possui genes que são especializados em promover a transferência de material genético de um organismo para o outro, ele funciona muito bem como um vetor de genes. Então, plasmídios são, na verdade, os vetores de genes. E quarto, o plasmídio possui genes de metabolismo. Isso aí é muito show. Uma vez o plasmídio implantado numa célula específica de qualquer determinado ser vivo, esses genes aí de metabolismo indicam para essa célula a sequência genética ou as sequências genéticas que estão no plasmídio que devem ser transcritas e traduzidas em proteínas específicas através de atividade ribossômica dessa célula. Entendeu? Viu aí como é show? Então, esses genes aí vão dizer para a célula: ei, lê essa sequência aqui. Ei, traduz essa sequência aqui. Isso vai produzir uma proteína de interesse. Ei, faz isso aqui. Pronto, é assim que vai funcionar os genes de metabolismo localizados nos plasmídios. Essas 4 características fundamentais desses plasmídios fazem com que eles sejam extremamente eficientes nos mecanismos de transgenia. E aí você pergunta, como é feito? Vamos lá, passo a passo. Eu peguei uma bactéria que é muito utilizada para fazer isso é a bactéria chamada de Acrobacterium tumefaciens. Então, essa bactéria é extremamente, largamente utilizada em processos de biotecnologia em transgenia. Então, eu tenho uma bactéria aqui, e tenho um determinado o quê? Plasmídio, ok? Essas bactérias são dissolvidas utilizando detergente biológico e o que sobra delas é o material genético. O plasmídio é facilmente reconhecido, ok? Apesar de estar misturado com o material genético cromossomial da célula, mas ele é facilmente visualizado, facilmente manipulado, porque ele é muito característico, é um DNA anelar. Só que eu vou pegar esse DNA anelar e vou fazer o quê? Olha só, item 1, o plasmídio é removido da bactéria, show, e o tDNA, por que tDNA, Billy Paul? DNA de transferência, é clivado com uma enzima de restrição. Clivado é a mesma coisa que cortado. Enzimas de restrição, na aula de DNA recombinante falamos em detalhes. Aqui o seguinte,
As enzimas de restrição, elas são especializadas em cortar a molécula de DNA em pontos específicos, fazendo com que você retire de um certo DNA uma sequência genética de interesse. O que eu faço então? O que eu tenho de interesse nesse plasmídio aqui é exatamente o que? O gene de transferência, porque é ele que vai me permitir implantar o gene de interesse lá naquele organismo da outra espécie. Beleza? Então, olha só. Cortei o gene de transferência, beleza? E o DNA exógeno é clivado com a mesma enzima. O DNA exógeno é aquele DNA de fora, é aquele DNA extra-espécie, aquele DNA interespecífico que eu quero implantar no plasmídio para colocar esse plasmídio numa célula onde eu quero que essa célula sintetize a proteína de interesse. Entendido? Então, olha só. Aqui nós temos o nosso plasmídio bacteriano e aqui nós temos o DNA de interesse que está aqui nessa cor laranjinha. As extremidades aqui, ó, essa extremidade e essa extremidade aqui são do gene de transferência, porque são eles que vão permitir a transferência. Não é legal isso aí? Agora que eu tenho o meu plasmídio recombinante, a minha molécula de DNA recombinante, eu vou inserir de volta nas bactérias. Eu coloco as bactérias junto com esses plasmídios, elas irão absorver os plasmídios, eles serão novamente inseridos na célula bacteriana e depois eu seleciono essas bactérias. Porque no meio de cultura, as bactérias misturadas com os plasmídios, algumas vão incorporar o plasmídio e outras não. Eu uso antibiótico para selecionar as bactérias que absorveram os plasmídios. O antibiótico seleciona essas bactérias e mata o resto. Lembra de seleção natural de Charles Darwin? Né? Seleção natural seleciona quem está melhor adaptado. Então, um meio de cultura cheio de antibióticos só vai sobreviver a esses antibióticos as bactérias que tiverem os genes de resistência com relação a esse antibiótico. Beleza? Mas o que eu quero é o quê? É o plasmídio recombinante dentro dessas bactérias com o gene de interesse, tá certo ou não? Que esse gene aqui é um gene de resistência a herbicida, que eu retirei, por exemplo, esse gene de plantas daninhas, que tem esse gene em grande quantidade, eu isolei, retirei, cortei e coloquei aqui. Show? O que é que eu faço agora? Eu tenho a minha cultura de bactérias, que eu coloquei as bactérias no meio de cultura, forneci nutrientes para elas se reproduzirem em larga escala. Peguei a célula vegetal, entendido ou não? E juntei com essas bactérias transgênicas. Olha só, a bactéria é utilizada para inserir o tDNA, que é o DNA de transferência, portador do gene exógeno, que é o gene de interesse, em um cromossomo de uma célula da planta. O que essa bactéria vai fazer em palavras simples? Ela vai penetrar a célula vegetal, ela vai se inserir na célula vegetal, ou seja, ela vai infectar essa célula vegetal. E termina inserindo o gene exógeno, que promove resistência a herbicida, nessa célula vegetal. O que eu vou fazer agora? Agora é o seguinte, olha só. A bactéria foi inserida aqui, dentro da célula. Essa bactéria agora pega o DNA portador do gene exógeno e insere no cromossomo da célula vegetal. E eu pego essa célula vegetal, coloco em um meio de cultura para que ela se multiplique. Aí ela vai se multiplicar, milhares, milhões de células que vão formar pequenos calos. E aí vem uma outra sacada fundamental. Você que já estudou sobre hormônios vegetais, já deve ter ouvido falar que existe um hormônio vegetal chamado de citocininas. Quando a citocinina é liberada na planta, as células são estimuladas, as células das estruturas da planta são estimuladas a entrar em mitose. Isso vai promover o crescimento vegetal. Essas citocininas são utilizadas, jogadas nesse meio de cultura, onde eu tenho a célula vegetal transgênica para estimular a célula a entrar em mitose. E, consequentemente, ela vai se multiplicar em grande número. E quando eu tenho nesse meio de cultura aqueles calos vegetais, eu simplesmente faço o quê? Eu planto esses calos vegetais, que vão se tornar plantas resistentes ao herbicida em questão.
A planta é gerada a partir de um clone de células. Todas as células são portadoras do gene exógeno e podem expressá-lo como uma nova característica. Ok? Beleza? Show de bola? Isso é chamado de propagação in vitro. Pego a bactéria, retiro o plasmídio, corto o gene de transferência, coloco esse gene de transferência aí, soldo a ele utilizando a enzima DNA ligase em um gene exógeno de interesse, recoloco ele no plasmídio, junto com as bactérias, seleciono as bactérias com antibiótico, pego essas bactérias, infecciono a célula vegetal agora, com o DNA exógeno incorporado ao seu material genético, induzo ela a entrar em divisão celular por mitose e se multiplicar em meio de cultura. Pego os pequenos calos formados por milhares de células, planto, cultivo e aí dará origem a uma planta transgênica que vai reproduzir aquela proteína em questão que dá a ela resistência aos herbicidas. Beleza? Show de bola? Entendido? Foi um imenso prazer estar com você. Essa foi a nossa aula sobre transgenia. Se inscreva no canal, ative as notificações, novas bioaulas todas as semanas. E não esqueça, passe na descrição do vídeo e baixe o biomap desta aula e o Bioese para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos. Até a próxima aula. Tchau!